Olá! Hoje nós vamos mergulhar de cabeça na primeira grande filosofia de sucesso já criada, um projeto monumental que levou mais de 20 anos para ficar pronto. Esta é a essência da Lei do Triunfo de Napoleon Hill, o verdadeiro mapa mental que guiou alguns dos maiores nomes da história. E para começar, essa frase do Hill, que é a base de tudo. Isso aqui não é só uma citação motivacional. É o ponto de partida de toda a filosofia dele. Antes de qualquer plano, de qualquer ação, a convicção absoluta de que algo é possível. Bom, esse é o verdadeiro motor de qualquer realização. Acreditar é o primeiro passo. Agora, para a gente entender a força dessa filosofia, é fundamental voltar no tempo e ver como tudo isso começou. E olha, não nasceu numa teoria de faculdade, não. Nasceu de uma missão de vida, uma empreitada gigantesca que redefiniu completamente a forma como o mundo enxerga o sucesso. Pensa na cena, começo do século XX. Andrew Carnegie, simplesmente um dos homens mais ricos e poderosos do mundo, chama um jovem e ambicioso Napoleon Hill para uma conversa e lança um desafio histórico. A missão? Dedicar a vida a criar a primeira filosofia de sucesso pessoal do mundo, entrevistando quem já tinha chegado lá. E o Hill aceitou na hora. O resultado foram mais de 20 anos de dedicação total. 2 décadas entrevistando, pesquisando e montando o quebra-cabeça dos hábitos e pensamentos que conectavam os maiores realizadores daquela era. E a gente não está falando de qualquer um. Estamos falando de nomes como Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller. O ponto central aqui é que essa filosofia não é teoria, é prática pura. Ela foi extraída diretamente da mente e das ações desses titãs. Hill não queria saber o que os tornava únicos, mas sim os princípios universais que todos eles tinham em comum para chegar ao topo. E de todas as descobertas que ele fez, uma se destacou como sendo o alicerce de todas as outras, o princípio que possibilita todo o resto. Hill batizou esse princípio de a mente mestra, ou mastermind. E o que seria essa tal de mente mestra? É a energia, o poder que surge quando 2 ou mais mentes se unem em perfeita harmonia por um objetivo em comum. Hill era categórico: nenhum grande sucesso acontece de forma solitária. É essa sinergia que cria o que ele chamava de uma terceira mente, uma força invisível e muito mais poderosa do que as mentes individuais somadas. Com a mente mestra como fundação, as outras 14 leis se organizam em 3 grandes pilares. São eles que sustentam toda a estrutura do triunfo. Vamos conhecer cada um deles agora. O primeiro pilar é o poder pessoal. É sobre dominar o nosso universo interior. Tudo começa com ter um objetivo principal definido, um alvo claro que direciona toda a nossa energia. Isso é apoiado pela autoconfiança, a certeza interna de que nós podemos agir. A imaginação funciona como nossa oficina mental, onde os planos são criados. O entusiasmo é o combustível que nos move e contagia os outros, enquanto o autocontrole garante que as emoções não nos tirem do caminho. O segundo pilar é o esforço aplicado, ou seja, a disciplina em ação. O hábito de economizar não fala só de dinheiro, mas de criar disciplina e poder com recursos. Fazer mais do que o pago é aquele princípio que nos diferencia, que ativa a lei dos retornos crescentes. O pensamento preciso exige que a gente separe o que é fato do que é só opinião. A concentração canaliza toda a nossa força para um ponto só. E, um dos mais importantes, lucrar com o fracasso, que é a habilidade de encontrar em cada derrota a semente de um sucesso ainda maior. O terceiro pilar é liderança e influência, a nossa capacidade de interagir com o mundo. Iniciativa e liderança é a qualidade de agir sem precisar de ordens. Uma personalidade agradável é o que abre portas e atrai colaboração. A cooperação é a aplicação diária do princípio da mente mestra, e a tolerância nos mantém de mente aberta, evitando conflitos que só drenam a nossa energia. Com a fundação e os pilares construídos, Hill apresenta a peça final, a pedra angular que amarra toda a estrutura e dá sentido a ela, a regra de ouro. A regra de ouro funciona como um guia ético para todo esse poder. Ela impede o mau uso da influência e garante que as conquistas sejam duradouras, porque elas são construídas na base de tratar os outros da forma como gostaríamos de ser tratados. Isso garante cooperação, em vez de ressentimento. Ok, com o projeto completo em mãos, o foco muda. Sai do aprendizado e vai para a aplicação. Afinal, só conhecer as leis não é o suficiente. É preciso construir com elas. E o próprio Hill reforça que, antes de aplicar qualquer lei, é preciso ter um alvo. Um objetivo de vida não é só uma meta, é a única fortuna que realmente vale a pena buscar, porque é ela que dá direção a todos os nossos esforços.
Agora, a pergunta se volta para dentro. Com este mapa em mãos, qual pilar precisa ser fortalecido primeiro? O poder pessoal, o esforço aplicado ou a liderança? Uma autoanálise honesta é o verdadeiro começo da construção. Apenas por buscar entender esses princípios, saiba que o caminho certo já está sendo trilhado. Parabéns pelo compromisso com o autoaperfeiçoamento. Para continuarmos essa jornada, curta, se inscreva e compartilhe esta análise.